Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou o Carlo Pacheco, estarei aqui fazendo as apresentações iniciais. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao seminário Encontro de Jesus e Paulo de Tarso, sob o tema O Caminho, a Verdade e a Vida, promovido pelo Grupo Espírita Maria Dolores e pela ONG Caminho do Bem. O objetivo é que todos possam sentir-se hoje, num dia ensolarado, na estrada de Damasco, sendo testemunhas oculares daquele momento sagrado que mudou toda a história e trajetória da vida de um homem, tornando-o responsável pela maior divulgação do Evangelho do Cristo pelo Ocidente. Aqui, 4 jovens, vindo das terras do nosso Chico, trarão para nós reflexões especiais, cheias de sabedoria, sensibilidade e muito amor. Antes da prece inicial, queremos avisar a todos que, além dos quiosques com alimentações no foyer, serviremos também almoço numa área de alimentação externa ao prédio. Os tickets devem ser adquiridos antes do meio-dia. No primeiro intervalo, temos também um posto de atendimento para os primeiros socorros caso ocorra alguma intercorrência, localizado logo na entrada do prédio. Recados dados, convidamos o presidente da nossa Casa Máter da Federação Espírita Pernambucana, o senhor Washington Luiz, para proferir a prece de abertura do nosso evento. Bom dia a todos. É da alegria imensa de poder participar desse momento e tanta emoção no coração de cada um dos que aqui se encontram. Diante de tudo que já foi apresentado aqui, a gente sente que como se transportado para fora de si mesmo, né? Ao presenciar cenas tão maravilhosas de Jesus. E vamos pensar aqui como, de fato, precisamos pensar. Esse encontro de Paulo com Jesus, por que não dizer desse nosso encontro com Jesus? Como representante da nossa Casa Máter, da Federação Espírita Pernambucana, fico muito feliz de poder participar de um momento como esse. Porque nunca imaginei na minha vida que nós precisássemos tanto de evangelho depois de mais de 2000 anos que Jesus andou aqui na Terra. E em todas as mensagens que nós temos recebido do plano espiritual, é exatamente isso. Que falemos do evangelho. Que falemos do amor. E que coloquemos em prática tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e principalmente a caridade, que se faz tão necessário a todos nós e precisamos de exercer essa caridade em todos os momentos da nossa vida. Agora, em setembro, também estamos a realizar o nosso evento, a Mostra Espírita, cujo tema é Doutrina Espírita, Luz no Mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Convido também vocês a participarem desses momentos, porque são oportunidades que nós temos de nos encontrar, de nos abraçar e de refletirmos, como na manhã de hoje, acerca dos temas aqui apresentados. Tá bom? Então vamos à nossa prece. Querido Jesus, como tu dissestes, e testificas de ti mesmo, o que é o Filho amado de Deus, o nosso Pai, que nos enviou para governar o nosso planeta e governar a todos nós. Nós te agradecemos, mestre amado e amigo, por ter descido das esferas mais altas. E por um amor a Deus e a todos nós, ter se materializado aqui e trazer para nós essa mensagem imortal do amor
onde tu dizes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. És o caminho, mestre. Porque tu traz os teus exemplos de amor. Tu traz os teus exemplos de bondade e de pacificação para todos nós. Tu és a verdade, mestre amado. Porque tu é a personificação do amor de Deus no meio de todos nós, a nos acolher com muito carinho, com muito amor, sem julgar-nos em momento nenhum da nossa vida. Tu és a verdade, porque tu traz para nós conceitos de vida eterna. Tu és a verdade, porque tu vens sedentar a cada um de nós que te buscamos e até mesmo que te desprezamos. E sabemos, mestre amado, que todos esses postulados de amor que tu traz para cada um de nós e esses convites que tu nos fazes para que sejamos luz, é o único caminho que nos leva a Deus, nosso Pai. Então, assim te rogamos, que nos fortaleça cada vez mais, aumentando a nossa fé. É essa lógica raciocinada que nos ajuda a transpormos as montanhas de dificuldades que se nos deparamos diante de nós em todos os dias. Que nos ajude, que mesmo no mundo de expiação e provas, tenhamos mais esperanças de que ao propagarmos o bem, com certeza teremos dias melhores. Então, nos ajuda a sermos luz do mundo onde quer que estejamos. Nos ajuda a ser sal da terra, temperando a nossa vida com sal da afabilidade, com sal da doçura, com sal do perdão, com sal da justiça, do amor e da caridade. Que a tua paz, que a tua luz e o teu amor permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigado. Bom, convidamos ao palco para a primeira palestra desta manhã de hoje o senhor Vitor Hugo, que abordará o tema Eu sou o caminho, relacionado a Jesus, e caminhemos pela fé e não pela visão, relacionada a Paulo de Tarso. Bom dia a todos e a todas. O senhor Vitor Hugo não vai poder estar presente, mas ele mandou um menino aí se servir. Eu acho que depois do vídeo tem muita pouca coisa para a gente falar. E a vida consegue expressar aquilo que as palavras muitas vezes têm dificuldade de nos contar. Sou profundamente agradecido, mais uma vez, por retornar a essas terras, pelas bondosas intercessões, a quem agradeço, a Silvinha e a toda ONG Caminho do Bem. Agradeço igualmente as vibrações fraternas da prece, que nos embalou nesse sentimento de profunda paz. Eu espero aqui, nesse momento, eu sempre esqueço de perguntar quanto tempo. 1 hora e 15? Nu?
Então, não vai ser eu que vou extrapolar o tempo, né? O pessoal deu mais. Eu imaginava menos um pouquinho. Mas para nós é uma imensa alegria. Ontem, quando entramos no avião, vindo de São Paulo aqui para Recife, não, foi no de Uberlândia para São Paulo, isso. A gente teve um voo até tranquilo, né? Deu umas balançadinhas, foi calmo, né? Na hora de pousar, a gente precisou ficar mais firme, mas pousou. Aí, de repente, o pessoal lá de dentro começa a falar. Havia um funcionário que, depois de 14 anos, ele havia, né, feito a sua primeira viagem. Ou seja, né, aquela ali de Uberlândia para São Paulo, era a primeira vez que ele estava à frente do avião. Todo mundo bateu palma, todo mundo ficou feliz. Aí uma moça que estava à frente da gente assim, ela disse, se tivesse contado isso logo no início, eu tinha ido de buzzer. Porque, de certa forma, é um ato de confiança você andar com alguém que é a primeira vez que ele está sob total responsabilidade de determinada coisa. No entanto, nós que caminhamos com o divino amigo, podemos ter a alegria de alguém que, pelas estradas que nos tem ensinado a seguir, já possui muitos, mas muitos quilômetros de experiência. Experiência essa que constitui a nossa preciosa bagagem no curso das nossas reencarnações. O capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo muito sensível. Aliás, João nos traz um Cristo muito sensível e nos traz também discípulos muito humanos. Nos insere dentro de uma realidade, né, um pouco menos narrativa, no sentido de contar uma história, e mais no sentido de retratar a vida. É uma das coisas que ele próprio, João, depois mais para frente, ele vai fazer questão de afirmar. O Evangelho, ele não é uma história. Ele não representa um conjunto de histórias, mas ele representa a narrativa de vidas. Vidas que testemunharam alguma coisa. E para os discípulos compreenderem o Cristo, nunca foi fácil. Porque, afinal de contas, o Mestre bem dizia, não queira ser o discípulo maior do que o próprio Mestre. É preciso entender o nosso lugar. E era natural que Jesus conduzisse os discípulos como quem reconhecia as próprias fragilidades. E começa o capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Vós que acreditais em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois que eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Assim que sabeis onde vou e conheceis o caminho. Essas palavras são proferidas depois que Jesus, ele oferece o alimento, ele oferece o que de beber, ele lava os pés dos discípulos. Depois desses 3 atos icônicos da Santa Ceia,
Jesus vai nos trazer essas palavras. Mas existem algumas coisas no intervalo delas que são preciosas para nós. São importantes de nós nos atermos. Depois de lavar os pés, ele recomenda: um novo mandamento vos deixo, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E logo em seguida, ele vai anunciar ali o traidor. Aquele que, de certo modo, não conseguiu sustentar a fidelidade e o testemunho. No meio de todas essas despedidas do Cristo, ele resolve falar: olha, um de vocês há de me trair. E todo mundo fica assim: meu Deus, né? O que está acontecendo? O Haroldo brinca, né? 11 naquele momento perderam a fome, porque havia um que já tinha a noção do que estava acontecendo. Jesus mostrava com a clarividência divina que ele estava certo. Certo dos testemunhos que desaguariam em seguida. Estava todo mundo balançado. Será eu que vou trair? O que vai acontecer? Qual a dimensão dos fatos que adviriam? Pensava-os interiormente. E quando Jesus fala, né, que partiria, a gente tem os discípulos um pouco ansiosos. Mas como assim? Aonde você está indo? Qual rumo? Qual direção? Já está indo. E Simão Pedro, talvez pelo desejo de querer mostrar ao Cristo que não era ele que tinha traído, ele estava, tranquilo na situação, ele vai falar: não, Senhor, aonde você for eu vou. Eu seguirei os seus passos. E Jesus vai pontuar: olha, aonde eu estou indo você ainda não tem condição de ir. É preciso caminhar um pouco mais. Jesus como que acalma-os para que eles pudessem ter a dimensão um pouco melhor das circunstâncias. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aquelas palavras, embaladas de uma profunda esperança, vinham a serená-los acerca daquilo que desaguaria. Na casa do Pai, sim, existem muitas moradas. Conforme Allan Kardec vai propor, na categoria dos mundos, podemos reconhecer nas diversas moradas campos de habitação que vão reunindo os corações que se afinizam de acordo com aquilo que vibramos interiormente. Vamos nos conectando a outros tantos espíritos na jornada evolutiva. Uma morada é sempre um lugar de afinidades. É sempre um lugar em que as almas se encontram umas nas outras, como que o nosso reflexo está ao nosso redor. Eis o princípio da vida. Jesus prepararia lugar para que nós pudéssemos estar juntamente com o seu coração. E a doutrina espírita, pelas lentes da reencarnação, vem nos mostrando que diante da multiplicidade de existências, nós vamos sendo preparados a uma túnica nupcial sendo construída, que vai cada vez mais nos aproximando desse ideal divino. Certa feita, indo de Carmo do Paranaíba, minha cidade vazante, eu observava a natureza e era uma paisagem muito bonita mesmo. E quando a gente não está de motorista, a gente tem a oportunidade de apreciar. A gente vai contemplando, nós vamos desfrutando dessas realidades naturais, que nos
afetam diretamente o coração. E no meio do caminho, o anjinho da guarda aproximou, né, me percebendo extasiado com a beleza daquilo que me cercava. Aí ele me fez uma pergunta que eu achei intrigante. Quanto tempo você conseguiria permanecer nesse lugar sem ficar entediado? Parece uma pergunta meio boba. Quanto tempo eu conseguiria ficar naquele lugar sem estar entediado? Imagina, 1 hora a gente fica, 2 fica, 3 fica, 4 vai ficando desgastante, 5 vai mais difícil, 6 mais complicado. Há uma tendência da gente, com o passar do tempo, sentir-se deslocado, como se aquilo ali não representasse o nosso habitat. Como se a gente estivesse numa realidade que não nos pertencesse. Imaginemos, e aí a gente se volta para o Chico, por exemplo, e observa ele começando de tarde e terminando de madrugada, o concurso mediúnico. Não foi um botãozinho que ele ligou, a paz transbordava dentro dele, depois desligava, Chico normal. Atividade mediúnica, por exemplo, pede entrega, de tal modo que a gente consiga estar conectado e vinculado aos objetivos que a gente abraçou. Porque senão, a gente começa aquela oscilação, o espírito querendo comunicar a mensagem, e a gente pensa numa coisa daqui, pensa noutra coisa ali. Jesus estava ciente, e por isso, o grande recado do Evangelho é que o reino divino é dentro, não é fora. Porque o Cristo tinha noção de que não bastaria estarmos na companhia dele, mas a companhia dele se fazer em nós, que ele devotou tamanho esforço em vir, a fim de nos apresentar um roteiro, a fim de nos É por isso que Jesus, estando por sinal certo daquilo que representaria a trajetória nossa, ele fizera o esforço de vir. Ele procurou estar conosco. Porque não era simplesmente levar-nos até as esferas superiores. Nós não teríamos condições de sustentar a vibração divina. A gente ia se sentir deslocado, entediado, porque nós não fomos construídos ainda sob as bênçãos desse caminho santificante. O trabalho do bem não pede simplesmente sintonia, pede afinidade. Então nós podemos lembrar aqui do querido Saulo. Do querido Saulo. Diante
da caminhada a que percorria, Saulo guardava profundas convicções. Enquanto perseguidor, e aí eu fico pensando assim, hoje a gente fala a palavra perseguidor, ela às vezes parece até tranquila quando a gente fala de Saulo. Não, ele era só um perseguidor. Parece que é até normal. Mas pensa assim, um chefe de uma facção criminosa que todo mundo conhece. Imagina o Osama Bin Laden. Ele deve estar em algum lugar, bem cuidado nesse momento, com certeza. Mas imaginemos que ele estivesse encarnado ainda. E aí, de repente, ele tivesse assim, falado, olha gente, eu mudei de caminho. Agora eu estou disposto a novas rotas. O quão seguro nós nos sentiríamos de falar? Pode falar. Ore por nós. Quem falaria assim, não, vamos marcar uma reunião lá em casa, eu quero. Então entendamos aqui, perseguidor, tendo essa carga. E por isso compreendamos os receios de Simão Pedro, de João e daqueles do primeiro momento que não souberam de pronto administrar a circunstância, que procuraram mediar ali na busca pelo melhor. Mas Saulo de Tarso cultivava anseios muito difíceis. De tal modo que Ananias, vai dizer que ele atentava contra os mais santos de Jerusalém e ele tinha poder sobre todas as coisas, poder dos príncipes. Ou seja, Saulo, o ápice do mal é quando você faz mal para quem faz o bem. Fazer o mal para quem faz o mal é uma coisa, mas atentar contra a vida de quem faz o bem, de quem aparentemente não merece, é justamente o ápice da crueldade, o ápice da maldade. Você está lá cuidando dos outros, você está se dedicando e alguém está te perseguindo. Então desequilibrou-se. E ainda mais, ele tinha poder para fazer tudo o que desejasse. Uma das reuniões talvez mais desequilibrantes que aqui nós podemos recordar, depois que Saulo tivera notícia que o Ananias havia sido o evangelizador, parece que vai esfriar. Desculpa. Depois que ele tivera notícias que o Ananias havia sido o evangelizador de Abigail, profunda aversão, ainda mais nutriu no coração em relação àqueles homens do caminho. Profunda aversão. E ele começa então a sediar um plano. Nessa reunião com os companheiros dele, ele faz a seguinte afirmativa: a região de Jerusalém já está beleza. Nós conseguimos controlar a influência do cristianismo. Então tem gente na prisão, tem gente assim, demos um sossega-leão na turma. Tá tranquilo, não está incomodando mais. Ele começa uma iniciativa. A iniciativa que ele tinha era higienizar os arredores. É onde ele começa a iniciativa com Ananias, além de Jerusalém. Então, notifiquemo-nos. Ele, que se constituiria o vaso escolhido para divulgar
a mensagem do divino amigo, além de Jerusalém, naquele instante, estava construindo um planejamento. Ele sairia de Jerusalém para perseguir os cristãos. O ápice da queda não é simplesmente quando você não faz o que você precisava na encarnação. É quando você vai totalmente contra aquilo que você estava projetando. É quando você se esquece de tal maneira dos objetivos que você se viu investido e você vai na direção totalmente oposta. Esse deslocamento de Saulo nutriria ainda mais aqueles desequilíbrios. Significaria uma pesada bagagem que ele já em si mesmo estava carregando. Podemos considerar que era um instante grave. Saulo estava como que a colocar a encarnação em risco. Por isso, acho fantástico a fala do Haroldo quando ele diz: estrada de Damasco é para quem está em queda, a ponto de colocar muitas vezes as possibilidades divinas em risco. É preciso reconhecermos que esse glorioso encontro é marcado pelo amor divino que resgata. Porque Saulo, naquele instante, precisaria de profundo apoio. O mal quanto o bem são regidos pelo princípio da progressão. Progridem. Um desequilíbrio se fortalece à medida que o tempo passa, quanto o equilíbrio se consolida igualmente com o tempo. Ninguém equilibra-se ou desequilibra-se do dia para a noite. Ambos são construção que se fortalecem à medida que nós vamos nutrindo. E os desequilíbrios de Saulo de Tarso haviam chegado a um ponto muito expressivo. É por isso que temos a presença de Jesus, que vai ali propor um recomeço, ser o terminal do mal para o início do curso do bem. Um carro não se para do nada. Era preciso reorientar as rotas, reorientar os caminhos. Eu sei que essa parte é o Lavarini que vai falar, eu não vou atrapalhar não. Vou só pegar um pontinho aqui, bom. Bom dia para você, Lavarini. E o interessante é que Saulo, quando recebe essa presença, ele se dá conta que Jesus havia iniciado aquele movimento de busca havia muito tempo. Aquilo ali representava mais um ingrediente de um trabalho de mudança de direção. Saulo se sente profundamente envergonhado. A verdade por si só traduz no coração daquele que a enxerga a certeza, como que a desmontar as próprias estruturas e a retificar os próprios caminhos. Saulo questiona: Senhor, que queres que eu faça? A preocupação de Saulo era muito boa. Fazer alguma coisa
Tô errado. Vacilei, pisei na bola. E agora? Qual o rumo? Só que Jesus se prontificar a mostrar-lhe um caminho aparentemente esquisito. Um pouquinho diferente. Nós não caminhamos pela visão, pelas vistas, vai dizer depois ele na carta aos Coríntios. Caminhamos pela fé. Porque houve um processo que aparentemente não tinha um grau assim de relevância, mas que foi profundamente significativo. Vistas, né, do grego é eidos, e quer dizer aparência exterior. Nós não caminhamos pelas aparências exteriores, mas nós caminhamos por um algo mais, pistes, né? Essa fé, essa legítima confiança. Entra na cidade, e lá lhe será dito o que deverás fazer. Paulo tinha começado a sintonizar com o trabalho no bem, mas ele não tinha afinidade com o trabalho no bem. Então a gente entrar para o centro e a gente fazer uma prece, a gente eleva a sintonia. A gente, né, toma o passe ou está ali à disposição de alguma coisa. Mas se nós não sustentamos aquela vibração, muito difícil será para nós garantir a nossa tranquilidade interior. Porque a afinidade no bem é uma construção. Então, antes dele fazer qualquer coisa, era preciso construir vínculo com aqueles que trabalhavam na trajetória. Era preciso aprender como esse cristianismo se constituíra. Era indispensável realizar um percurso, ingressar num caminho. Ingressar num caminho. E aqui compreendamos caminho como direção, compreendamos caminho como sentido da rota, como a forma que nós andamos. O caminho é a construção da afinidade. E esse evangelho que Alcione vai nos dizer, que é um caminho ascensional, é nós nos afinando. A gente encontrando os pontos e medidas para a divina orquestra celestial. A gente vai aprendendo. Durante o nosso dia, imaginemos, né? A gente às vezes tem pontos legais, tem os mais difíceis. Tem dias que a gente está nas nuvens, outros dias que a gente está no inferno. E às vezes a gente vai oscilando. Tem momentos de sintonia, outros de desconexão. Imagina o dia que a gente tiver que seja 6 horas plenamente conectados. Que diferença que é? As pessoas vão olhar para nós. O que aconteceu com você? Você está bem? E às vezes a gente está sentindo-se tão bem, mas é porque nós estamos acostumados a determinadas rotas. Aliás, quando Lucas chega na igreja de Antioquia e propõe aquela assertiva, olha,
Eu estou achando que esse nome, né, que vocês são conhecidos, homens peregrinos, homens do caminho, enfim, não está muito bem expresso os objetivos, a direção, aquilo que vocês têm defendido. Porque o mal tem também os seus caminhos. O mal tem também os seus caminhos. Então vamos pensar numa outra expressão. Cristãos, porque constituiria o elo de ligação com a direção sagrada que todos nós professamos. Mudança de nome. Na verdade, era uma proposta de identidade. Quem está no caminho, quem está a percorrer essa direção, está numa busca de identidade. Quando, por exemplo, a gente é chamado a lições como a de perdoar. Que às vezes é tão difícil, tão desafiador. Mas é algo que trabalha a nossa identidade interior. A que nós viemos. Fala da direção que nós temos seguido. Nós podemos reconhecer, por exemplo, nas bem-aventuranças, caminhos que nos conduzem a Deus. Diversas veredas que dão no mesmo destino. Você pode estar nesse clima, naquele outro, independente do estágio, independente do lugar, de onde você parta, da situação que você esteja, a questão é a direção que você aponta. Endireitai veredas, dizia João Batista. Cada um de nós, às vezes, a nossa lição é do pobres em espírito, às vezes é dos mansos, às vezes dos aflitos, dos que têm fome e sede de misericórdia. Cada um de nós desce com algum tema para a existência. Há alguma rota que vai percorrer. Mas como Emmanuel vai dizer em comentando Paulo, essas muitas rotas desaguam no grande mar, que é Deus, que guarda perfeita unidade na imensa diversidade de roteiros, de rotas, de veredas. Só que dentro desse caminho existe alguma coisa que nos cabe observar. O Chico vai dizer algo muito curioso. Vivemos à procura de outros caminhos. Mas para a nossa felicidade não existe caminho diferente daquele que Jesus nos traçou com a sua própria vida. O roteiro a cumprir continua sendo o da manjedoura ao Calvário. O resto é atalho e perda de tempo. O roteiro a cumprir continua sendo a manjedoura ao Calvário. O resto é atalho e perda de tempo. Manjedoura ao Calvário. O caminho de Damasco representa o início da manjedoura. Antes dali gestava com dificuldades
esse Cristo interno que o buscava. A estrada de Damasco é o instante da manjedoura. Poderíamos definir esse percurso em 3 partes, da manjedoura até o início da vida pública. Da vida pública até a Santa Ceia. Do Calvário, o final da Santa Ceia, até os dias vindos nossos. 3 momentos que também estão preenchidos de 3 lições. Anonimato, simplicidade e silêncio. Jesus investira-se do anonimato. Ao regressar à terra, não nos lugares pomposos, não nos destaques daquele instante, preferira a condição do anonimato. A primeira lição do caminho era essa: anonimato. Saulo de Tarso fora experimentar o anonimato. E vamos enxergá-lo da estrada de Damasco até as suas atividades em Tarso, vivendo como que esquecido. Se antes estava ele nos ápices dos destaques humanos, se representava ele o ponto de visão que todo mundo observava, agora se fazia esquecido. Agora se fazia esquecido. E esse anonimato traz consigo, muitas vezes, a lição da solidão. A soledade. Porque é um instante de reconfiguração. Você tinha um grupo de afinidades. Você vai reconstruir esse grupo. Saulo estava numa direção. Era preciso reconstruir esses elos, essas ligações. É preciso ir desconstruindo para reconstruir. Porque na estrada, na jornada divina, desconstrução é também construção. Porque nós já vamos somando alguma coisa desses esforços sinceros que começam a nascer de dentro. A lição do anonimato. Jesus, antes da vida pública, a ninguém era conhecido senão pela família, pelos parentes, pelos corações que encontrava ali nas redondezas. Era uma lição tanto que anônima. Mas o mais interessante disso tudo era o quanto de alegria e esperança não era edificado nesse anonimato. Emmanuel, não raras vezes, nesse percurso inicial da vida dele, vai convidá-lo a uma expressão, interessante, a gente refletir numa expressão interessante. Paulo sentia-se em um outro mundo, que a gente tem que se desintoxicar daquilo que tanto nos sufocava e asfixiava o nosso pensamento, o nosso coração. Então, às vezes, é um clima de luta que leva a existências, que pede tempo, que vai se diluindo. Vou vos preparar lugar. A lição começa na manjedoura. A manjedoura
esse lugar anônimo tinha animais, umas palhinhas, porque o Cristo, quando nos encontra, quase sempre, é na presença da nossa animalidade. O nosso cenário é pálido, muitas vezes como aquele que Jesus nascera, marcado ainda de maneira rústica, animal. Saulo possuía ainda as disposições animais. Não lhe curara de pronto aquilo que só o trabalho de anos conseguiria fazer. Era o curso da educação se iniciando. A animalidade permanecia presente. A noite inesquecível constituíra aquela por sinal. Jesus na manjedoura, aparentemente invisível, mas quanta alegria aquela criança simples oferecera àqueles corações. Era o início de um trabalho, era a semente que desenvolveria-se anônima por muito tempo. A presença no deserto para Saulo, aquelas primeiras lições que ele sumiu do radar de todo mundo, ele havia flopado no olhar comum. Agora estava como que um sujeito normal. Como se a gente fosse em algum lugar aqui de Recife, encontrasse uma pessoa ali e olhasse e falasse, gente, mas que pessoa tão boa, que coração tão nobre. Ninguém dava notícia. E é interessante, porque Emmanuel, no capítulo 4, e aí pensemos na simplicidade. Pensemos na simplicidade. Emmanuel, ele vai falar desse novo processo. Paulo, um tanto que sem amigos, um tanto que ainda sem horizontes sociais, mas estava plenamente feliz agora, trabalhando em Tarso, ali no tear humilde e simples, tinha as encomendazinhas dele, feliz. Era pouco que ganhava, mas estava plenamente realizado. Não é ali a mensagem da carpintaria, quando Jesus com seu pai trabalhava tranquilo. A vida simples, rotineira. Não era o evangelho sendo revivido, agora em expressões reformadas e renovadas no coração de Saulo. Ele estava acolhendo em si mesmo esse grande roteiro. Esse grande roteiro. Aprendendo a acolher. Aprendendo a acolher naquele momento a simplicidade. A simplicidade que é você saber a medida do que você precisa. No mundo de excessos, você entender o que você precisa. É um desafio. Saulo vai ser convidado para a igreja
de Antioquia, na presença de Barnabé. Ali ele vai constituir elos. E Emmanuel vai dizer, o clima da igreja de Antioquia era tão bom, mas tão bom, que superou igualmente as vibrações da Casa do Caminho. Porque eles trabalhavam juntos materialmente durante o dia. O pessoal era afinizado. E durante a noite tinha as confabulações, mas era uma sintonia. Não tinha uma diferença. O trabalho material e o trabalho espiritual. Estava em harmonia a qualidade da vida íntima. Simplicidade. Eles não tinham como que, isso que está acontecendo agora, assim, bem informado, palestra, porque o evangelho era algo mais íntimo deles. E naquelas doces vibrações, Saulo fora aprendendo simplicidade. E Emmanuel vai dizer, ele, sem perceber, se constituíra amado de todos. Ele tinha uma relação fraterna, esperançosa com todo mundo. Não é esse o Cristo que trabalha na carpintaria com o Pai, que enche a casa de alegria e de esperança? A qualidade dessa vida íntima fala dos caminhos que nós temos percorrido. A senhora tinha falado 1 minuto e 15. A pessoa que veio aqui levantou a plaquinha de 15 minutos. 10 e 15? Desculpa. Fora Saulo aprender simplicidade. Porque essa talvez seja uma difícil lição. E a que vai marcar o Cristo, por exemplo, desta vida anônima para a vida pública. Apesar de Jesus estar em evidência, dele possuir agora alguma relevância social, dele ser objeto dos olhares alheios, Jesus se felicitara na vida simples, de acordar para trabalhar junto com os pescadores, de visitar o cotidiano das mulheres, de andar pelas praças. Não constituiu esse evangelho um caminho de um outro mundo, mas se configurara de acordo com as nossas possibilidades. Vou vos preparar lugar. Porque o Cristo vai preparando-nos nas existências que abraçamos, nos compromissos que escolhemos. E aquele que quiser seguir após mim, ou seja, ir na mesma direção. Agora falta 15 minutos. É preciso encontrar nos próprios compromissos a presença desse mestre que nos enxerga. Porque às vezes no filho ou na filha, com dificuldade de comportamento, em situações mais delicadas interiormente, no companheiro ou na companheira afetiva, há ali muito desse mestre que nos encontra no caminho. Um dos instantes que mais me emocionaram do vídeo foi Jesus como que a caminhar e encontrar o cego.
Imagina a alegria de poder ver. A gente só efetivamente conhece o quão dolorosos são os caminhos do desequilíbrio, da arrogância, quando nós nos introduzimos nas fileiras do amor e da verdade. Não é a dor que dá a maior notícia da grandeza do bem, mas é o amor que por si mesmo revela a felicidade de estar trilhando essas largas estradas da vida. Por sofrer muitas vezes, trazemos conosco a notícia do que não realizar, mas esta constituíra-se a primeira lição do primeiro volume da revelação divina. Não mata, não cobiça, não faz isso, não faz aquilo, porque é o que tem constituído para nós a primeira necessidade. Não vai por aí. Pelo amor de Deus, né? Olha para o outro lado. Mudança de rota. Para que encontrássemos no Cristo aquilo que a vida nos solicitaria profundamente ao coração. No Cristo rege as linhas efetivas do bem. Até Ele poderemos muitas vezes termos sido levados pelo cãozinho. Como ovelhas que desgarramos do rebanho, recebemos o cãozinho da dor que nos leva até Ele. Mas na presença do Cristo, conheceremos da manjedoura ao Calvário até os dias indos. É preciso reconhecermos que essa caminhada de simplicidade que Jesus escolhera para Saulo também se afigurou como a melhor direção. Ele agora sentia as expressões de fraternidade. Ele agora sentia as expressões de alegria. Não é o que falava bem, porque ele perdeu a voz. A oratória, a imponência. Ele passou vergonha para nadar quando tentou. Capítulo 4, segunda parte. Primeiros labores apostólicos. Não. Era a conversa olho no olho que mais enriquecera-lhe o coração. Esses instantes proveitosos em que ele recebia alguém na sua tenda, como Lucas, para trazer ali alguma daquelas reflexões dos passos do Mestre. Mas Saulo também aprendera a lição do silêncio. Se existiu um instante da simplicidade, de entender a medida, né? De você despir-se dos excessos, teve também a hora do silêncio. E a grande lição, talvez, que o Calvário nos propõe ao coração, seja a lição do silêncio. Uma das mais desafiadoras. Porque você cresce aprendendo a fazer o melhor para todo mundo. Esse é o espírito. Como Abigail vai informar para Saulo, quando ele questiona, né? O que eu tenho que fazer para compreender perfeitamente os desígnios do Cristo? Em outras palavras, qual é o caminho para a aproximação efetiva do Mestre? E ela vai dizer, ama.
E ele vai desdobrar esse amor, vai desdobrar esse amor em trabalho, espera e perdão. Saulo, como Emmanuel vai dizer no capítulo 4, ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias, procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos. Trabalhava ativamente. Então o dia a dia dele fora reconfigurado. Mas chegaria, talvez, lições um pouco mais desafiadoras. E para essas lições, o silêncio seria a maior necessidade. Esse silêncio que às vezes é tão difícil. Silenciar o próprio pensamento. Não no sentido de não pensar nada. Porque às vezes a gente tem conseguido calar, mas não silenciar. Então você fecha o bico, mas continua dando porrada no outro, até não poder mais. Aí o outro, às vezes, nossa, mas o que está acontecendo? Estou sentindo uns trem diferente. O que será, né? Umas boas vibrações que a gente manda sempre quando a gente fica calado. Silêncio. Da estrada do discipulado, desse caminho que constitui o Evangelho, a lição do silêncio é a mais desafiadora. Por isso Jesus ousou dizer: olha, aonde eu vou, essa parte agora não dá para vocês ir ainda. Porque será preciso prepararem-se. O que queres que eu faça? Saulo não estaria pronto para suportar qual ele gostaria o peso dessa tarefa. Porque a gente só consegue manter-se de pé no trabalho do bem se existe afinidade igualmente. Se você só sintoniza na hora que vai fazer alguma coisa, muito dificilmente você vai conseguir continuar. Porque começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Porque a gente precisa estar bem consolidado. A ligação, o elo com o trabalho precisa estar bem forte. Senão, de certo modo, a gente bate em retirada. Os discípulos não conseguiram permanecer junto do Mestre. Nem mesmo de longe. Porque as aflições que lhe bradaram no coração foram muito mais intensas. Mas Jesus já tinha avisado. Essa parte agora, daqui para frente, vai precisar de preparação. Porque preparar-se para esse silêncio, o silêncio de você ter feito tudo e não ser correspondido. Uma das maiores dores, se não a maior que a gente possa ter, é a da ingratidão. É uma das mais pesadas.
Porque ela pega-nos na base do amor. Não era Saulo que atentava contra os mais santos de Jerusalém? Contra quem fazia o bem? Ou seja, contra quem se dedicava da melhor maneira, mas estava recebendo o pior? Aprenderia ele naquele instante. Uma lição também desafiadora. E Saulo vai compreender a necessidade desse silêncio depois que ele começa a assumir a tarefa de divulgação. Porque muitas vezes, nos lugares que ele passava, aquilo que ele tinha como resposta ao seu esforço era simplesmente negação, zombaria e sarcasmo. Ele estava na tarefa de semeador. E todo semeador deve compreender que depois de lançar a semente ao solo, é necessário o silêncio da espera. Você lança, espera. Você ama, você trabalha, espera. Espera o tempo que não é teu. Espera no tempo que não te pertence. Porque muitas vezes essa espera, esse silêncio vai se constituir perdão. Você vai fazer esperar. Mas o perdão é o cultivo da semente que você não desconfiou do crescimento dela. Silêncio. Essa a mais expressiva lição do discípulo. A mais difícil lição do Calvário. Aprender a silenciar. Para que o outro tenha condições de crescer. Não fora Saulo de Tarso também cultivado pelo silêncio? Não soubera o Cristo cultivá-lo no silêncio? Depois de visitá-lo, deixar a semente germinar, para que no seu tempo ela pudesse crescer. O roteiro, o caminho, o anonimato da chegada, a simplicidade da estrada e o silêncio da conclusão dos nossos destinos. Porque quando nós silenciamos, é a presença divina que falará. Porque a gente pode plantar, a gente pode regar, mas quem dá sempre o crescimento é Deus. Antes de sermos de nós mesmos, todos somos de Deus. Muito obrigado pela paciência.